O aumento no uso da bicicleta está ganhando espaço nas discussões sobre mobilidade urbana. Em diversas partes do mundo, a bicicleta já é uma alternativa barata, ambientalmente correta e ainda com reflexos positivos na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Mas o trânsito intenso nas cidades acaba levando a um impasse. Por um lado, adotar as bicicletas é uma alternativa interessante para diminuir o número de carros circulando nos centros urbanos. Por outro lado, os motoristas de veículos automotores não parecem estar preparados para conviver em harmonia com os ciclistas. Será que é isso mesmo? Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, o acadêmico de jornalismo Ellison Gundes. Tudo bom, Ellison? Tudo bem, Lisa. Tudo bem aos nossos convidados. E para você que acompanha também o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode interagir conosco por meio do Twitter, @VivaVozUnivale, também por meio da nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou crítica ou quiser fazer algum comentário, o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tá certo. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão interessante, os nossos convidados são Henrique da Silva Wendhausen, que é o presidente da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú, e também Bianca Escris, que é estudante de jornalismo, ciclista e, pelo que eu entendi, também já é militante dessa causa, né? É isso mesmo, Bianca, bem-vinda ao programa, bem-vindo, Henrique. Boa tarde, bem-vindo. Obrigada pelo convite, saudades aqui da Rádio Univale. Né? Bacana você voltar com uma nova abordagem, né, Bianca? Desse lado, é meio difícil ainda para mim, mas é bacana. Muito também. bem. Legal, gente. Olha só. Henrique, você acredita que as bicicletas estão conquistando mais espaço e também respeito no trânsito cada vez mais intenso, especialmente das cidades? O que você pensa disso? Esse aqui é um conjunto de fatores, né? Que a bicicleta está sendo inserida no trânsito na proporção que o trânsito está ficando parado, né? E que eu noto, eu sou um ciclista, quanto mais, que eu pedalo todos os dias, né? Eu deixei de ter carro, já vai fazer 9 meses. Você né? não tem carro? Não comprei mais carro, não. A minha ideia é não comprar mais carro na minha vida, né? Eu sou um ciclista, um cicloativista constante, né? Só que, assim, eu sempre procuro comentar com as pessoas e com os ciclistas, eu já tenho alguma experiência de alguns anos, né? E precisa, você quando está no trânsito, você se integrar ao trânsito, sendo como pedestre, como ciclista, como motorista, andando de moto ou de caminhão e etc. Outros modais também. De que maneira? O trânsito exige que você sinalize para ele e receba sinais de volta, né? E eu noto muito que, não sei se é porque eu já sou comum no trânsito de Balneário, que a partir da hora que eu começo esse exercício, né, de sinalizar, vou virar à direita, estico o braço direito, vou parar, levanto o braço. Respeito principalmente a sinaleira, né? Tudo isso faz com que o trânsito me note e me dê respeito, né? E aí, em contrário à minha atitude, existem os ciclistas, né, que a gente vê andando na contramão, andando em cima da calçada, cruzando a sinaleira quando ela está fechada, e aí essa pessoa tende a ter também um retorno negativo do trânsito, né? Então eu sempre comento, seja positivista em relação ao trânsito para receber ações positivas também, através da sinalização, né? Bianca, você também como ciclista tem algo a adicionar aí na fala do Henrique? Eu acho que assim, os motoristas, eles ainda não se acostumaram com os ciclistas, né? Eles são muito espaçosos, digamos assim, né? Então, eu acho que tem que mesmo compartilhar um pouco da via, sabe? Dar um espaço de 1,5 metro, que é a lei, né? Então, por não conhecer a lei também, de fato, né? Eu acho que acaba prejudicando essa harmonia no trânsito. O que é o espaço de 1,5? 1,5 metro, explica, Henrique. 1,5 metro é o seguinte, a lei diz que você tem que, o carro, o maior defende o menor, né? No caso, o carro, em relação ao ciclista, quando for ultrapassá-lo, tem que manter no mínimo a distância de 1,5 metro, porque é a distância segura, que vai fazer com que o ciclista não receba uma ação não só do vento, do deslocamento do carro, mas fazer com que o ciclista tenha, às vezes, geralmente, quando o carro chega ao lado, ele se assusta, né? E quem não tem muita experiência acaba meio que dando uma guinada. Esse 1,5 metro é a distância segura para que o ciclista fique seguro e o carro não tende a ofender o ciclista no trânsito. Vou citar um exemplo muito grande. O que acontece? Que já é um conceito entre todos nós, né, dos ciclistas e de vários especialistas também. Você, quando está na calçada, você está caminhando, você é um pedestre, né? E você, quando entra para dentro de um carro, você vira o motorista. E aí o pedestre, não que vire seu inimigo, mas é o ser que está lá do outro lado que eu preciso combater.
que é isso que tem que melhorar na nossa consciência. Né? Da Perfeito. mesma maneira, eu sou um ciclista, eu sou motorista de carro, deixo de ser motorista quando embarco na bicicleta e acabo me virando ciclista. Né? E eu quero agora o meu espaço como ciclista. E um pouquinho antes eu era o motorista que estava ali no mesmo local. Então, esses conceitos precisam muito entrar em sintonia. Né? As pessoas têm que ter esse conceito. Ali não é um ciclista, é primeiro, antes de tudo, um ser humano. Né? Perfeito. Então, Henrique, a Associação de Ciclismo ela existe nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú desde 2006. Você pode dizer para a gente qual que era o panorama do ciclista na época que ela foi criada e como está a situação hoje em dia, o que mudou nesses 8 anos? Assim, o sistema cicloviário em 2006 praticamente era um sistema pífio, principalmente em Balneário Camboriú. Camboriú também, por ser uma cidade dormitório naquela época, né, ela contribuía mais com as pessoas que trabalham em Balneário na parte da construção civil, se deslocando da cidade de Camboriú para Balneário. Então, a infraestrutura maior existia em Balneário Camboriú, sendo que não era, tinha o quê? Vamos dizer, 6, 7 quilômetros de ciclovias naquela época, né? Então, de lá para cá, já foi implementado, já existe um projeto do sistema cicloviário que comporta 83 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, das quais, nós, hoje, com a ciclofaixa da Avenida Atlântica, nós temos em torno de 26 quilômetros implementados, né, entre ciclofaixas e ciclovias, né? E ainda, é claro, falta o restante, né? Em 2006, já se falava em problemas no trânsito, de engarrafamentos, né? Só que hoje isso acentuou muito, tanto em Camboriú como em Balneário. A população de Camboriú aumentou muito também, né? Tanto é que a associação agora, nós vamos começar a partir do mês que vem a fazer uma reunião em Camboriú para começar a trocar ideias com o poder público lá, para que ele melhore a segurança dos ciclistas, principalmente quando se deslocam de Camboriú para Balneário, né? Através de ciclovias, de ciclofaixas, de ruas acalmadas, né? E isso em 2006 praticamente não se conversava sobre esse assunto. A bicicleta era um meio de transporte, era um meio de locomoção, mas ele não era visto pela sociedade. Importante. Agora, você mencionou a ciclofaixa da Avenida Atlântica, que com certeza foi uma conquista muito importante dos cicloativistas. Eu acompanhei mais de perto, até por conta do documentário que a Bianca realizou, Verdade. muito bacana. Eu acho que o documentário focou bem aquele momento de luta ainda, de discussão com o poder público e tudo mais, né? Como está funcionando a ciclofaixa da Atlântica na prática? Eu gostaria de ouvir os dois. Henrique, começa, por favor. A ciclofaixa, assim, a gente sempre comenta da associação que ele foi a nossa cereja do bolo, né? Ali, primeiro porque, assim, ela enalteceu bastante, deu uma amplitude maior para a praia em relação aos carros que ali estacionavam. O carro, quando estacionava, formava uma barreira visual muito grande, né? Até para quem transita de carro hoje, simplesmente mudou o visual. Ele tem a beleza da praia, ele não tem mais o carro ao seu lado. E a prática de fazer com que as pessoas, a gente, inclusive nós, usando da ciclofaixa, até caminhando, observando, que nós somos observadores, sem querer a gente observa, ela já está se tornando, inclusive, um local de transição para as pessoas que trabalham na barra, para os garçons, o pessoal que trabalha na orla, o pessoal que mora na Zona Sul e está indo para a Zona Norte e vice-versa. Então, ela foi super bem-vinda, não só pelo esporte, pelo lazer, né? Está tendo, também, ali houve uma inovação no sentido de aceitar, né, que foi aceito com tranquilidade o compartilhamento com os modais que são considerados transportes também, Verdade. com o skate, com o roller, com o patim, até com as bicicletas elétricas e com a pessoa correndo. Né? Porque todo mundo diz assim, mas por que a pessoa correndo pode e a caminhando não? Quando a pessoa está correndo, ela está prestando atenção, ela tem o radar dela está mais antenado. E a pessoa que está caminhando está relaxada. E aí está mais factível sofrer um acidente. Aí é calçada, né? Já tem o espaço do pedestre, justo. né? Aí tem essa acessibilidade. Tudo bem que não está através da muito calçada, boa né? também, né? Mas temos que melhorar, mas... Como é que tá lá para você, Bianca? Você usa, utiliza a ciclofaixa? Uso bastante, passo lá todo dia para ir trabalhar. E eu acho que, assim, foi muito legal porque ficou uma coisa democrática, né? Então, isso que foi o diferencial, né, que trouxe para a cidade, né? Abriu espaço para todo mundo e até os próprios donos de restaurantes que se opunham, né, à criação da ciclofaixa agora Compraram uma bicicleta. quase isso, né? Ainda não, mas tá bom. Houve uma
Dentro da cidade, para nós que pedalamos, Sou né, a favor. nós que temos o contato com o pessoal do comércio que trabalha com as bicicletas, houve um incremento no aporte do Natal em torno de 35% nas vendas. Gente, Em fantástico. função, o que aconteceu com a ciclofaixa da Avenida Atlântica? Antes dela estar lá toda implementada, as pessoas não tinham a coragem de pedalar lá. Porque Claro. ou o pequeno, a criança com o pai, pedalava em cima da calçada, que lá é o local do pedestre, ou o pessoal da melhor idade, que gosta muito desse exercício, que faz bem para a saúde, né? Não iria, porque não tinha coragem de pedalar no meio do trânsito, só as pessoas muito Claro. experientes, né? Existia aquele encontro também com as pessoas que corriam, né? Que a gente notava, inclusive, correndo na contramão. Existia o carro parado, existia o cara correndo, às vezes na contramão, existia o ciclista e o trânsito E propriamente skate, dito. às vezes, junto, Aham. né? Justo. Então, quer dizer, era uma mistura muito grande. A ciclofaixa, ela veio trazer não só segurança, mas fazer com que as pessoas se entusiasmem, né, de passear na orla. Ela tem 6 quilômetros, então quer dizer que se você for e voltar, são 12 quilômetros de exercícios, que o bom, pessoal né? da melhor idade tem que fazer exercício, né, e além do que aproveitar o visual que ela fornece para nós, né. Bacana. Então, hoje as pessoas têm usado com mais frequência a bicicleta como meio de transporte? Sim, a ideia é assim, há coisas de 25, 30 anos atrás, a gente tem que levar em consideração que a bicicleta era vista pela massa da sociedade para as pessoas se deslocarem da casa para o serviço, né? E no sentido de que a pessoa não tinha poder aquisitivo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente vê bicicletas em torno de 50, 60, 65 mil reais, uma bicicleta. Então, ela vale às vezes mais, ela tem bicicleta com valor de 2 carros, de 2 automóveis. Ela É, só e não o- pedala para você, né? E os assaltos à bicicleta também aumentaram. Esse é um problema. É um Bastante. outro tema que a gente tem que abordar, porque principalmente as mulheres, ou andar sozinho, está ficando preocupante. Olha só. Mas, assim, na medida do possível, a bicicleta que era para o trabalhador se deslocar, houve uma mudança no perfil do ciclista, mas aquele trabalhador, com o poder aquisitivo, na melhora do custo, né, das pessoas adquirirem poder aquisitivo, ele saiu da bicicleta e migrou para a moto. Né? Eu sou um exemplo que eu morei 6 anos em Camboriú e durante esses 6 anos eu ia e voltava de bicicleta. E eu vi baixar significativamente as bicicletas. Né? Andava lá na ciclovia, existia até não um engarrafamento, mas existia uma fila que a gente era obrigado a seguir, e eu olhei na pista o aumento das motos. Foi assim uma coisa à vista, né? A olhos vistos, né? A gente viu gradativamente. Aconteceu de que agora as pessoas que tinham a moto, por causa do custo também, do engarrafamento e da violência que está o trânsito, alguns estão voltando para a bicicleta. Então a bicicleta ela se tornou útil para o trabalho, para as pessoas se deslocarem ao trabalho, e como esporte também, né? Que daí faz uso dela para o seu esporte e para a saúde. Tá certo. E, gente, claro que vocês já mencionaram vários pontos positivos, vamos dizer assim, do uso da bicicleta, mas que mais, né? Nós mencionamos agora há pouco sobre a questão de saúde, mas de que forma vocês têm percebido benefícios do uso da bicicleta no transporte nas cidades de Balneário e Camboriú? Já dá para sentir reflexos disso no trânsito, por exemplo, Bianca? Ah, com certeza. Eu vejo por mim, né? Como eu falei, todo dia vou trabalhar de bicicleta e antes eu ia de ônibus, né? E eu sempre chegava atrasada, porque os ônibus, eles não têm um horário fixo, horário pontual, né? Sempre tem aquele atraso. E, assim, ônibus lotado, né? Os motoristas também não ajudam, né? Eles andam em alta velocidade. Então, eu vi que de bicicleta eu chego em ponto no trabalho, chego mais satisfeita, assim, mais disposta, né? Você não fica tão irritada com a questão dos ônibus. Então, eu acho que, assim, bem-estar, né? Saúde, Já fez um vários exercício. benefícios, com certeza. Tá certo. Pessoal, vamos chamar um intervalo, mas voltamos já conversando sobre bicicletas em Balneário Camboriú, no mundo também, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Henrique da Silva Wendhausen e com a Bianca Eskrich. Isso mesmo, estamos de volta com o Viva Voz, hoje conversando sobre ciclismo com a Bianca Eskrich e com o Henrique da Silva Wendhausen, eles que são da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú. Então, as vias entre as duas cidades, que são em 26 quilômetros de faixas dedicadas aos ciclistas, elas têm uma estrutura adequada para a prática do ciclismo? Nós tivemos o ano passado, em outubro, a associação organizou
congresso não, Seminário. o seminário Seminário. intermunicipal entre Balneário Camboriú e Camboriú. São cidades, Balneário Camboriú nasceu de Camboriú. Muitas vezes as pessoas falam em Camboriú achando que é a mesma, mas... Então, assim, existe um entroncamento de várias vias, só que elas, vamos dizer, por situações partidárias, não há uma comunicação grande entre os dois sistemas políticos, né, e entre as duas administrações. Então, há situações que Camboriú sai com a ciclovia no sentido de Camboriú, de Balneário, e do outro lado não tem a continuação. E vice-versa. Camboriú Balneário sai com a ciclofaixa ou uma ciclovia no sentido de Camboriú, e lá termina e não tem mais nada, e não existe um projeto para continuar. Hoje nós temos ali... nós temos eu vou explicar um pouquinho. Ciclovia, ela é o local onde o ciclista roda numa via de pista de rolagem de automóveis segregado do trânsito. Ele é segregado, separado do trânsito por um obstáculo. Pode ser uma floreira, pode ser um murinho mais alto, sinalizado. E a ciclofaixa, ela é cabível para pistas de, no máximo, 40 km por hora, né? E essa pista ela é separada por tachões, né? Então, o ciclista está praticamente em contato direto com o carro, por isso a velocidade de 40 km por hora. Do carro, né, Do Henrique? carro. Você A estava bicicleta falando até anda super mais. máquinas, Mas é bom. Mas a bicicleta anda, se quiser, dependendo da perna, a bicicleta anda. Aí, o que acontece? Entre Balneário e Camboriú, hoje, eles fizeram uma ciclofaixa naquela Santa Catarina, que eu acho... assim, um temor muito grande, porque Muito quando perigosa. Ali é forte, né? existe um perigo muito grande ali, porque assim, quando você vai de Balneário para Camboriú, você vai pelo lado direito da via e você meio que está protegido. Agora, quando você vem de Camboriú para Balneário, você sofre um contato direto com o carro no sentido oposto. Então, você está andando praticamente contramão. E fora que a linha está totalmente apagada, né? Eu estive lá essa semana para a gente fazer uma pesquisa. E as condições estão bem ruins, tá? Até também da faixa de pedestre também. Nós não atuamos ainda mais junto à Prefeitura de Camboriú, porque no seminário foi nos apresentado um projeto que eles vão duplicar a Santa Catarina, vai haver uma separação ali, inclusive eles aceitaram uma dica que nós demos para eles, que a ciclofaixa ia ser no meio da pista e eles vão colocar ela na direita da pista. Esse é o ideal em termos gerais? Em termos gerais, assim... No mundo, enfim? Não, assim, existem vários projetos dependendo da situação e o local, né? O correto seria vir por uma via e voltar pela outra, né? A ciclofaixa também acompanhar o trânsito como um todo. Certo. Mas se você já fizer uma ciclovia que ela segrega o ciclista, já é 90% de segurança, né? O ciclista está andando ali com 90% de segurança. E essa ciclofaixa que tem na Santa Catarina, quando você anda contra ela, você está indo contra a lei, porque você, inclusive, está andando contra a mão. Porque ali ninguém anda menos que 40 por hora, porque ali é uma pista de rolagem rápida. Então, assim, está muito, respondendo a sua pergunta, está muito a desejar o contato entre as duas cidades. O ciclista ainda sofre muito em termos de segurança para se dirigir entre as duas cidades. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, então, de longos trajetos de bicicleta. Você mesmo estava comentando qual foi a sua máxima pedalada. Essa assim, é com o Henrique. Calma, Meu vamos Deus. chegar lá, Bianca. No auge, assim, nós temos a bicicleta, ela tem o poder a partir da hora, às vezes a gente vê as pessoas comprando a bicicleta, não quer comprar uma bicicleta muito estilizada, muito de performance, porque assim, não, eu só vou andar aqui dentro de Balneário Camboriú e beleza. Só que ela te proporciona, a partir da hora que você começa a adquirir o preparo físico, você querer ir cada vez mais longe. Eu já percorri dentro do Audax, que a gente chama audacioso, é um movimento de um passeio cronometrado que se tem que fazer, que nasceu na França, que deu origem ao Tour de France. Ele começa com 200 quilômetros, 300, 400, 600 e 1.200 na França. E eu já tive a oportunidade de fazer 5.200 e 1.300. Não, são 300 quilômetros para serem feitos em 19 horas e 30. Né? Por onde você andou? Não, assim, foi lá na região de Criciúma. Certo. Né? Além do que, ainda tive que subir uma parte da Serra do Rio do Rastro e descer. Poxa. Mas tudo bem planejado, com calma, né? Que todo mundo tem as condições de fazer. Eu vou citar um exemplo bem legal, que foi dois colegas nossos, que são da associação, o Fernando Bauman e o Luiz Matos, dono da Ciclo Esportes, lá em Balneário. Eles percorreram em 8 dias de Buenos Aires a Balneário Camboriú, né? Fazendo uma média de 290 quilômetros por dia. Foram 1.864 quilômetros pedalados. Uau. Então, assim, a bicicleta, ela tem o limite que você possa dar para ela, né? Se você tem um bom preparo
e muitas vezes não é corpo, é cabeça, né? Ela devagar se vai ao longe e bastante longe, né? Vocês acreditam que o cicloturismo já está pegando, já é uma prática que pode deslanchar aqui no Brasil? Bianca, você teve contato com isso no seu documentário? O meu trabalho de conclusão de curso, eu até entrevistei, né, um ciclo viajante, ele diz, né, não é um cicloturista. E ele fala que realmente quando você chega numa cidade de bicicleta, você é muito melhor recebido, né? As pessoas, não, te dou um desconto, fica tipo, aqui, quer um cafezinho. Nem sabe que a bicicleta vale 50 mil. Então, eu acho que assim, e até aqui na nossa região também é muito forte, né, a questão do cicloturismo, do Costa Verde Mar. O Henrique pode falar um pouco melhor sobre isso, que eu acho que é uma tendência muito forte, realmente. A Associação de Ciclismo, ela é responsável, em parceria com a ANFRE, nós somos chamados pela ANFRE para desenvolver o sistema de cicloturismo do Costa Verde Mar. Ele é um circuito que abrange agora os 10 municípios da ANFRE, né, porque antes Balneário fazia parte da ANFRE, agora não faz mais, mas ainda está dentro do contexto do circuito, né? São 270 quilômetros para serem percorridos em 5 dias, que dá uma média de 50 km por dia, que é uma coisa bem plausível para qualquer cicloturista, né? Pode ser feito em maior tempo também, se o ciclista quer aproveitar a parte do turismo, né? Ele é todinho sinalizado, em cada poste, a cada 1.300 metros existe uma seta indicando o caminho, tá? Existem os parceiros restaurantes, os parceiros de hotéis, as pousadas que estão pelo caminho, estão indicados. Ele leva um guia, mas praticamente não usa por causa dessa sinalização aérea, né? Então, no Brasil ainda está muito... ele não está devagar quase parando, ele está em desenvolvimento. Porque se nós levarmos em consideração que o europeu tem o costume de quase que todo final de semana sair para pedalar como cicloturista, né? Nós ainda estamos, não engatinhando, mas ainda estamos nos desenvolvendo. Em 2009, nós encontramos um casal ele era alemão e ela era suíça, na Atlântica, ali em Balneário, com 3 filhos, um de 3 anos e meio, um de 5 e um de 15. Simplesmente eles saíram do Rio de Janeiro e estavam vindo até Buenos Aires. Que fantástico. E aí a gente perguntou, porque atrás da bicicleta tinha uma carretinha e o menino de 3 anos e meio ia ali. E aí a gente perguntou, mas eles não cansam? Aí eles disseram, para eles tudo é cinema, porque eles estão olhando, tudo é novidade. Diversão 24 horas. E quando ele meio que cansa, ele vira para o lado e dorme. A gente chama de bug. Parece assim um trailer feito de lona. Mas, então, quer dizer, o cicloturismo vai crescer muito no Brasil ainda, né? Então, como o poder público ele incentiva a prática do turismo? Será que... do ciclismo, Será né? Isso, do ciclismo. Na verdade, ele não incentiva muito, né? Há uma dificuldade aí, principalmente quando ele reduz o IPI dos automóveis, né, das motos e não diminui da bicicleta. Já também levaram ao Congresso, né, um pedido para que o IPI das bicicletas fosse reduzido, né, para aumentar, né, o número de ciclistas. Então, o governo, aos poucos, ele vai se adaptando a essa tendência. Mas, assim, associações como a de Balneário Camboriú tem que estar em cima e tem que buscar isso, porque senão tem outras prioridades, digamos assim. Na nossa região, nós tivemos sorte já, nós estamos aqui com 2 circuitos de cicloturismo, né, que é o nosso, que se chama Costa Verde Mar, e o do Vale Europeu, que abrange a região de Blumenau e Timbó. Né, lá já são 330 quilômetros, né, só que lá o desnível das estradas são grandes, mas você pode ser feito lá em 7 dias, 330 quilômetros em 7 dias. Nós tivemos sorte por quê? Porque a ANFRE, que é essa associação dos municípios da Foz do Rio de Itajaí-Sul, ela desenvolveu isso, né, e foi um ponto muito positivo. O Brasil é bastante grande, nós temos outros 2 trechos, que é o circuito de cicloturismo de Diamantina, que perfaz o caminho de Diamantina, em Minas Gerais, até Paraty, no Rio de Janeiro. Nossa, deve ser lindo, né? São 400 e poucos quilômetros por onde passaram os tropeiros de ouro, que levavam o ouro do interior para o litoral, para os portos, né? E aí tem um trecho dele, que inclusive que ele é religioso. Ele sai uma parte do trecho e acaba lá em São Paulo, na Basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Então, assim, em termos de Brasil, por ser grande, ainda está devagar.
né? Em comparação com a Europa, talvez com os Estados Unidos. Qual é a cidade do mundo que vocês têm como referência para o ciclismo? Amsterdã, na Holanda. Assim, Cidade das bicicletas. Eu não tive a oportunidade ainda de ir à Europa, mas amigos nossos acabaram de vir de lá e todo mundo que vai à Europa e observa a bicicleta, o lado ciclista, né? Amsterdã na Europa, assim, porque questão de educação, né? A bicicleta já está muito integrada no meio, né? Aqui hoje, por exemplo, se você pega uma bicicleta e anda em cima de um calçadão, vamos dizer assim, às vezes você é xingado, né? E lá a educação fez com que as pessoas, os modais, se integrassem com muita facilidade, né? O pedestre observa. A questão do bom senso, né? Isso, a Bianca falou corretamente. O bom senso, ele está nas pessoas. E aqui no Brasil ainda está faltando um pouquinho disso ainda. Né? Tomara que a gente chegue lá, né? Vamos acreditar que vai dar certo, que a gente possa conviver num trânsito respeitoso para todo mundo, né? Veículos, pessoas, motores, sem motores, enfim. Eu já estou educando meu filho. Meu filho tem 13 anos, ele pedala desde os 2. Ele já fez 80, 100 quilômetros comigo, já como cicloturista também. E assim, eu já estou passando para ele as características do bom pedalar, do bom senso, né? De respeitar. Perfeito, acho fundamental. Gente, já subiram a plaquinha para a gente terminar. Querem deixar os contatos da associação para quem quiser saber um pouco mais? O diretamente da associação seria o meu celular 96948327 e contato acbc@gmail.com. E tem a página de vocês, né? Exatamente. Quer deixar www.acbc.com.br. Gente, muito obrigada. Um prazer conversar sobre bicicleta, que eu adoro também. Muito legal. Tomara que você que esteja nos acompanhando também preste atenção nas bicicletas no seu caminho e a gente consiga esse mundo mais diversificado no transporte também.